Eu tive que acordar 4 horas da manhã, já são quase meia-noite, mas iremos descansar. Cara de cansada, sim. Ralamos muito hoje, socializamos, tivemos que resolver algumas coisas. Esta é a vida adulta. E uma frase que eu aprendi do meio militar é: qualquer oportunidade que você tem para descansar e dormir, aproveite. E é isso que eu tenho fazendo. E o nosso versículo de hoje começa em Provérbios 22, versículo 1, que diz o seguinte: a boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de uma boa estima vale mais que prata e ouro. A boa reputação, teu nome, como eu já falei, gente, tanto na área das finanças, não deve, cara. Isso é vexame, é humilhação. E como eu já falei em outros provérbios, fala que a pessoa que deve, ela é escrava da pessoa ao qual ela deve. E, claro, existem outras coisas também que não vale a pena a gente deixar o nosso nome lá, né? A nossa reputação, honra. Então a gente tem que dar a nossa palavra e tem que cumprir, são os compromissos da vida. E aí fala: quem consegue manter essa boa reputação, ela desfruta. Desfrutar, como eu já disse, é um dom de Deus. Desfrutar é você aproveitar, conseguir curtir essa boa estima, porque ela vale mais do que qualquer preciosidade humana, terrena. E o próximo versículo, então, diz o seguinte: quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Olha que interessante isso. Por que isso? Tem outro também que fala o seguinte, outra versão: aquele que ama a pureza de coração, pela graça dos seus lábios, o rei se tornará seu amigo. Então, quando a gente consegue ter essa pureza de coração, que é essa honestidade, essa vida íntegra, livre de duplicidade, de enganos, a gente consegue conquistar as pessoas, porque as pessoas, na verdade, elas querem ser quem elas são de fato, mas elas não conseguem ser. Porque a gente vive movido pela máscara, pela capa, porque a gente quer ser aceito, não quer ser rejeitado, não quer ser abandonado, não quer ser... enfim... Mas quando a gente vê uma pessoa que ela é sincera, quando ela é ela mesma, a gente começa a admirar ela. Então, uma pessoa que ela consegue ser ela mesma, pura, íntegra, ela mantém aquilo, ela é, a gente passa a confiança, passa uma admiração e o poder da linguagem. Porque essa pessoa se comporta diferente, ela fala diferente. E as palavras têm um poder. E este poder te dá acesso aos poderosos. E aí entra a questão do networking, que eu não vou entrar aqui também, mas para a gente poder entender de certa forma. E para finalizar, Provérbios 22:15, que diz o seguinte: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quando a gente fala em coração, como eu já disse em outros provérbios, se referia à mente. Então, relendo, a tolice está ligada à mente da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, a gente precisa tirar a mentalidade infantil e colocar uma mente adulta. A mente adulta não é uma coisa fácil, porque a vida adulta, infelizmente, ela tem suas tristezas. A gente tem que entender que há fases, que há responsabilidade, há compromisso, tem uma seriedade. E nem na vida adulta, nem tudo que a gente quer a gente pode fazer. E nem tudo que é feito é como a gente gostaria de ser feito, mas é o que dá certo. Então há receitas, há fórmulas, há caminhos. Às vezes a gente quer inventar muita roda e acaba quebrando tudo, porque a gente quer inovar. E aí isso leva para rebeldia, para desobediência. E a rebeldia tem um alto preço. Inclusive as pessoas que são mais cuidadas, infelizmente, por exemplo, o pai ele cuida mais do filho que é desobediente e rebelde do que o filho obediente, porque ele já está alinhado. Então, quanto mais você é rebelde, você acha que está tendo cuidado, você está sendo enganado, porque os pais dão atenção às crianças rebeldes, de certa forma. Aqui é um exemplo bem chulo, tá? E aí essa criança não tem oportunidades de ter responsabilidade. Então se dê as oportunidades e as responsabilidades necessárias para ser um adulto prudente e íntegro. Então, esse é o versículo de hoje. Essa é a análise de hoje de Provérbios. Uma semana de primeira não começa na segunda. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma excelente semana e amanhã nos vemos falando sobre Provérbios 23. Um abraço.